Família, estamos chegando em outubro de 2025 e olha só, as comportas dos isekais estão se abrindo. A gente tem um mundo imenso de isekais aí, né? Todo mundo sabe que toda temporada lança rios e rios de isekais pra gente. E estamos falando não só daqueles clássicos, tá? De acidentes de caminhão. Estamos falando de isekais mesmo, que dessa vez... tudo vai de tudo, né? Desde cozinhar para os aventureiros bêbados até se tornar sem querer o vilão da própria história. Essas próximas aventuras aí, elas estão prontas para levar a gente direto para um outro mundo de uma forma diferente. Então se prepara, tá? Prepara o teu lanche, pega a tua pipoquinha, senta aí para quem tá assistindo esse vídeo mais de manhã. Pega o teu cafezinho, senta nesse teu sofá, se aconchega, vem comigo pra gente poder mergulhar no top 10 dos animes isekais mais aguardados do outono de 2025. Preparou? Vamos que vamos! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, eu não vou enrolar vocês não. Vocês já sabem que a gente tá falando dos melhores animes isekais dessa temporada. E eu vou botar o nome em português. Vou falar pra vocês o nome em português, mas colocarei o nome certinho de como o anime vai estar na descrição, ok? Então não percam tempo. Vem comigo, vem comigo. Vamos começar aqui no 10º, que seria Mukins e Outro Mundo, tá? A gente vai pra um lugar completamente diferente. Tudo bem, o nome é muito maior, fala que ele vai ter só um de HP, mas vocês vão entender o porquê. É literalmente um lugar que, imagina você acordar numa masmorra mortal, onde até mesmo um espirro te mata. É isso, porque a barra de saúde do nosso prota tá literalmente travada em só um ponto de vida. A maioria das pessoas desistiria ali mesmo. Se mata e vai embora. Só que não esse protagonista. Ele encara a masmorra como se fosse um speedrun de videogame. Ele usa cada exploração ali, cada brecha, cada estratégia absurda para sobreviver. O trailer já mostra ele quebrando o sistema completamente, inventando builds malucas ali. Literalmente o cara faz de tudo para escapar da morte por um fio de cabelo em cada cena. É basicamente um Dark Souls misturado com uma comédia de speedrun. E sim, cada passo pode ser uma jogada genial ou o fim da linha, entendeu? Com aquela mistura de ação acelerada, de todo aquele humor exagerado, essa série promete ser um dos passeios mais divertidos, um dos animes mais divertidos do outono de 2025. Então marca na agenda aí Mukin, que parece demais ser um dos bons animes que a gente pode acompanhar. Em nono lugar, temos Apunhalado pelas Costas em uma Masmorra Remota. Esse aí é um outro anime interessante, porque a história acompanha o Light, que é um aventureiro humano, tem uma história já parecida, né, tipo um Arifureta da vida, vocês vão entender. Ele é um aventureiro humano que confiava cegamente no grupo dele. Não dá pra se fazer isso com todo mundo, né? Afinal das contas aconteceu. Ele foi traído. O cara foi esfaqueado pelas costas, foi abandonado para apodrecer ali nas profundezas do abismo. Só que em vez de morrer, o Light despertou um poder absurdo, tão absurdo que parece um hack, entendeu? É a habilidade de invocação ilimitada, que permite a ele chamar aliados, armas, itens, tudo isso sem restrição nenhuma. Irmão, aí o cara já chegou num patamar diferenciado. O trailer já mostrou a primeira invocação dele, que é uma empregada de batalha level máximo, que imediatamente vira o jogo pra ele. A partir daí, não é de se esperar que ele sobreviva na masmorra. Não é só isso, mas também sobre vingar-se dos traidores, derrubar o mundo corrupto que permitiu que tudo isso acontecesse. Irmão, se prepara para as lutas brutais, para aquela vibração de fantasia sombria. Irmão, o protagonista que já não tem nada para perder. Literalmente o cara não tem mais nada, ele já caiu lá embaixo. Por isso que eu falei que parece muito o Hajime de Arifureta, entendeu? Esse anime tem uma data específica, que é 3 de outubro, então vai ser logo no iniciozinho de outubro, e vai ser muito bom a gente poder acompanhar mais uma história desse mesmo estilo. No 8º lugar temos uma segunda temporada, uma continuação, que é a maneira errada de usar magia de cura. Cara, acontece que a primeira temporada acompanhou o Sato, que era um estudante comum no ensino médio, que foi transportado para um outro mundo junto com seus colegas. E enquanto os outros foram todos escolhidos como heróis, ele acabou como aparentemente sendo o cara inútil da magia de cura. Normalmente o cara é aquele renegado, né? Só o suporte e tudo mais. Mas ele teve um treinamento brutal da Rose, que é a capitã da equipe de resgate. E os seus poderes foram moldados em algo completamente diferente. E, por sinal, aterrorizante. Agora na segunda temporada, o Sato e o seu esquadrão enfrentariam batalhas ainda mais perigosas que vão testar não só a sua força, mas também a sua lealdade que tem uns com os outros ali. Então assim, essa história você pode esperar lutas, apostas mais sombrias do que o normal e uma magia de cura que machuca os inimigos, tanto quanto ajuda também. Se você achou a primeira temporada insana, se prepara, porque essa segunda temporada ela promete ser ainda mais intensa do que a primeira, que acabou sendo uma das continuações que o pessoal já estava esperando mesmo, né? Uma dinâmica
boa. Temos continuações boas essa temporada, a gente vai mesclar aqui. Em sétimo temos a aventura de um coletor em um Isekai. Cara, esse aí eu coloquei em sétimo porque eu achei bem interessante, porque a história, ela segue o cara, o Kabashiro lá, né, o Takaro, que é trabalhador, cara tranquilo, escritório comum. De repente, ele foi transportado para um outro mundo, para um reino de fantasia. Só que em vez dele só ser mais aquele assalariado, azarado, né, que fica preso num outro mundo, o Takaro, ele na verdade recebe habilidades incríveis. Ele tem força aprimorada, magia poderosa e uma habilidade única, que permite a ele encontrar materiais raros que ninguém mais consegue descobrir. Só que, tu pensa como? Porra, o cara tem tudo que ele precisa para ser o maluco mais brabo do mundo. Só que o diferencial dessa série, na verdade, é que o Takaro ele não busca glória como um herói, nem pretende salvar ninguém no reino, nem nada. Em vez disso, ele trilha o caminho próprio. Ele prospera como mestre coletor no mundo cheio de monstros, masmorras, tesouros escondidos. Literalmente ele virou um cara que pegou o ouro ali, as coisas, para poder vender. Então assim, os fãs podem esperar paisagens deslumbrantes, um protagonista que prova que às vezes as habilidades silenciosas podem causar muito maior impacto do que as habilidades diretas, né, a pancadaria e tudo mais. Essa aqui é a parte interessante. Entrando no sexto agora, a gente tem o Reencarnada como filha do herói lendário e da rainha dos espíritos. Bom, esse aí é um anime também muito bacana, eu achei legal, principalmente as imagens, porque imagina só, você nasce numa linhagem de duas forças imparáveis. Um pai aclamado como o herói lendário e uma mãe que governa como rainha dos espíritos. Esse é o destino da protagonista, que de repente reencarna como filha desse casal extraordinário num conto isekai, cheio de magia, cheio de intrigas. Só que a vida dela não é só luxo, não é só mimos reais, não. Tá achando que é vida fácil? É nada, irmão. Tá pior do que brasileiro. Com uma herança tão poderosa, vem também muitas expectativas esmagadoras. Todo mundo coloca um peso em cima de uma criança que não deveria existir, né? Mas temos perigos constantes, os olhos do mundo atentos a cada passo dela, entre provas mágicas, esquemas políticos e responsabilidades pesadíssimas. Ela precisa aprender a equilibrar a sua identidade como uma criança e como alguém que tem um potencial absurdo por conta dos pais dela. Deve ser muito ruim você já nascer assim, se você for parar pra pensar, né? Mas esse anime mistura um pouco de fantasia, laços familiares, destinos de alto risco, né, numa narrativa emocionante. A estreia também marcada para outubro, que me deixou bastante interessado em acompanhar. Vamos então pro quinto? Vambora. O herói sem classe. Quem precisa de habilidade, né? Pois é. Esse aí, no mundo onde todo mundo recebe uma classe e habilidades, cara, ainda na infância, o Arrow, filho de uma princesa espadachim e de um arquimago, ele descobre que ele não tem nenhuma das duas coisas. Cara, ele foi nascido literalmente sem classe e sem poderes. É considerado um fraco, um cara fadado ao fracasso. Só que em vez de desistir, o Arrow ele confia na sua determinação, na sua criatividade, no seu talento natural. O cara vira o MacGyver dos animes, entendeu? O trailer já mostra ele, um jovem, improvisando, treinando intensamente, encontrando formas não convencionais de superar os desafios, enquanto literalmente ele desafia um sistema que ele considera inútil. Com os inimigos formidáveis, expectativas altíssimas, um perigo constante, a série promete ação, estratégia, coisa inteligente, né? Coisa que eu gosto de ver, né? O garotinho pensando. Um herói que literalmente prova que até sem os poderes habituais é possível se alcançar a grandeza. Então eu botei aqui em quinto lugar por causa disso, porque também tem outros animes interessantes que eu quero comentar com vocês. Por exemplo, o próximo, que é a história sombria da vilã reencarnada. A trama acompanha uma jovem que foi reencarnada como vilã no mundo de fantasia. Tá, Binas, mas o que tem de diferente? O que eu já vi histórias assim acontecerem? Sim, eu também já vi. Mas, diferente dos protagonistas típicos, ela nasce destinada à derrota, à tragédia e ao desprezo. E não à vitória como uma vilã, tá ligado? Todos ao redor dela esperam que ela falhe, que ela traia ou que seja eliminada. E assim, munida do conhecimento, né, tendo todo o pensamento da vida anterior dela, ela começa a traçar vários planos muito cuidadosos para poder mudar o seu destino. Aí a gente vê intrigas políticas, relações complexas, perigos mortais. A meta dela é literalmente escrever a própria história, escapando do final trágico que parecia inevitável. Literalmente a mulher só precisa fugir da morte, ou do falir, sei lá o que seja. Mas o trailer traz pra gente muita inteligência estratégica, principalmente, movimentos calculados, momentos emocionantes, enquanto ela aprende em quem confiar, em como sobreviver, né? E detalhe, essa história tem um visual impressionante, uma construção de mundo que envolve bastante com aquela pitada de romance. É uma série que tem muitas reviravoltas, muitos esquemas engenhosos e também um drama intenso. Acho que essa mesclagem do geral foi o que me fez trazer essa história em quarto lugar, porque assim, não tem como, né? Tem muitas histórias que podem parecer parecidas, podem ter a mesma premissa, mas no final trazem uma originalidade, né? Cada um tem a sua identidade, digamos assim.
Em terceiro lugar, temos o meu status como um assassino. Obviamente, excede o herói do mundo. Então assim, esse aí, irmão, é muito incrível, porque a história segue Akira Oda, que é um estudante comum do ensino médio, né, que foi convocado para um outro mundo de fantasia junto com seus colegas. Acho que isso é o padrão de ser convocado, dessa vez não veio muito caminhão, mas enquanto os outros receberam classes de herói poderosos aí, o Akira ele foi designado como o assassino. E à primeira vista ele parecia decepcionante, horrível, só que logo ele percebeu que as suas habilidades furtivas, a velocidade, a precisão mortal, tornaram ele muito mais forte do que qualquer um esperava. O trailer mostrou Akira enfrentando muitas ameaças, realizando missões perigosas, descobrindo segredos que nem mesmo um herói conseguiria resolver. Entre ação, estratégia, suspense, a gente vê o protagonista que prova que força não é só ter poderes chamativos, é saber usar o máximo que ele tem desses poderes. A estreia também está prevista ali para outubro de 2025 como um dos melhores animes dessa temporada, tá? Porque pretende trazer algumas coisas novas. Lógico, tô falando dos novos, porque temos o próximo agora que vai explodir o coração de todo mundo, inclusive o meu quando eu vi o trailer, que é o Campfire Cooking, o cozinhando na fogueira de outro mundo com a minha habilidade absurda. Essa é a segunda temporada do nosso querido Mukoda, mano, eu já falei aqui no canal. A primeira temporada trouxe pra gente o Mukoda lá com o assalariado comum, que acabou sendo pego acidentalmente com uma invocação dos heróis, e diferente dos outros, ele não recebeu poderes de combate chamativos. A habilidade única dele era supermercado online. Ele permite literalmente você comprar comidas japonesas modernas no mundo de fantasia. E os fãs se apaixonaram pela mistura de culinária aconchegante, construção de mundo criativo e aventuras muito leves. Agora na segunda temporada, cara, a gente continua essa jornada do Mukoda com habilidades absurdas dos seus familiares ali, né? Os companheiros que estão... O grupo deles está cada vez maior. A gente tem o lendário Fenrir, o recém-chegado Dora-chan, né? Que é o Dragão Pix, e também o Sui, que é o Slimezinho. E dessa vez o grupo segue para a cidade de Dolan, onde eles vão enfrentar a enorme dungeon de Dolan, repleta de monstros poderosos, desafios perigosos. Lógico, o Mukoda não luta, quem luta são os familiares. Mas, nossa, essa história foi encantadora, chamou a atenção de muitos fãs. E ela também vai dar espaço para o Mukoda brilhar na cozinha em várias situações inesperadas, mais uma vez, chamando a atenção de todo mundo ali. Então, se você gosta, cara, de culinária e ação, vem que essa história é muito boa e com certeza eu vou estar acompanhando e falando muito mais aqui no canal. E agora, em primeiríssimo lugar, é um dos que teve mais hype também no meio da galera, por isso que eu resolvi trazer ele aqui em primeiro lugar, que é o Posso Pedir Uma Última Coisa? Coroado da nossa lista aí. Acontece que essa história acompanha Scarlet, que é uma jovem nobre cujo noivado com o segundo príncipe foi tunado anulado durante o grande baile. Pra piorar, ela foi humilhada diante de todos, né, pelo cara e rotulada como se fosse a vilã da história. Só que em vez de se abalar, a Scarlet reagiu diferente. Ela literalmente fez o quê? Veio com umas falas mais icônicas, né? Jogou assim: esse é o meu último pedido, posso mandar esse porco idiota voando? E é a partir desse negócio aí que ela fala que a vingança começa, realmente, tá? O que torna essa série especial, na verdade, eu acho que é a combinação de elegância, do humor sombrio, uma vingança meio que catártica, né? Caricata, não sei dizer, mas a Scarlet, ela não é uma heroína indefesa. Ela é forte, cara. É uma pessoa espirituosa, destemida, disposta a enfrentar de frente a nobreza corrupta que injustiçou ela. Então, assim, dá pra gente esperar, ó, intrigas, mano, da corte, confrontos cheios de ação, com uma protagonista que literalmente reescreve o seu destino com os próprios punhos. Aqui, ó, vem com a bala. Então, assim, não é só mais um anime da temporada, é um grande destaque imperdível pra gente acompanhar, por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar. E acho que seja isso pra nossa lista de hoje, tá? Outono de 2025 tá recheado de novidades, não são só os isekais, tem outros animes também, mas eu fiz aqui a lista dos isekais porque eu sei que vocês amam esse tipo de anime e eu também, por isso que eu trago pra vocês sempre. E tudo, assim, essas aventuras, as obsessões de todos, tudo tá muito louco. Eu quero muito ver qual anime que a galera vai mais assistir essa temporada. Então, por isso que eu falo, já comenta aí, qual é o anime que vocês vai estar esperando? Seja Isekai, mas pode botar outros também. Pode ser algum que eu não tenha falado nessa lista, pra gente também aumentar a lista. Cria a sua lista, vamos trocar mais ideia aqui nos comentários, galera. Eu conto com vocês. E também, deixa o seu like pra dar uma fortalecida no vídeo, fazer o YouTube entregar pra mais gente, compartilha com aquele teu amigo que tá esperando os animes Isekais assim como você. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai acompanhar, eu vou falar de muitos animes aqui, principalmente Campfire Cooking, não pode faltar, cara. Então se inscreve aí e ativa esse sininho. Tamo junto demais, família. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por mais um vídeo, um forte abraço e até a próxima. Valeu!